Pensando aqui. Eu acho. Agora sim, agora entrou. Agora eu tô vendo uma coisa. Agora então, eu vou. Boa tarde, bom dia. Olá, moçada. Eu sou Ana Lúcia, sou professora da Unicamp, sou do Fórum Paulista de Educação Infantil e estamos juntamente com o movimento Somos Todas Professoras, que temos aqui a Nara, que vai falar com a gente, e apresentar esse movimento, é ele que está convidando essa nossa live. Eu vou ficar na coordenação e apenas vou passar agora a palavra para a candidata, a professora Luana. Eu vou apresentar ambas. E essa live faz parte de um conjunto de lives que alguns municípios estão fazendo, mas que o Fórum Paulista, o Estado de São Paulo, né? Fórum Paulista de Educação Infantil, está participando, que é o Vote Feminista. E isso não significa que a gente vota só em mulheres, lógico que temos uma preferência, mas também votamos feminista em homens feministas e LGBT feministas, né? Nem todo LGBT é feminista, por isso que eu insisto, nem todo homem é feminista. Mas nós temos esse compromisso com o voto feminista, e hoje temos essa candidata negra, professora Luana, que é candidata na cidade de Osasco, aonde ela vem trabalhando como professora de creche da CEMEI, e ela já trabalhou e também costuma atuar como técnica em política pública. Deixa eu falar o nome certo aqui do curso da Luana, que ela tem esse curso que ela fez no ETEC, Técnico em Gestão de Políticas Públicas. E ela vem trabalhando tanto no Agreste Pernambucano, ela tem uma experiência muito interessante, como aqui agora, um tempo para cá, no estado de São Paulo, na cidade de Osasco, que, para quem não conhece, a cidade de Osasco é uma cidade operária importantíssima e berço de muitas políticas. Eu sou muito orgulhosa porque no século passado, em 1982, veja, muitas de vocês tinham nem nascido, eu trabalhei em Osasco. Era um tempo onde as creches estavam na Secretaria da Assistência ou Promoção Social. E eu trabalhei na Secretaria da Educação e Cultura, como o Mário de Andrade tinha criado os parques infantis em São Paulo, no Departamento de Cultura, né, que foi o meu doutorado. E eu trabalhei em Osasco na gestão de 1982, do prefeito, na época, só tinha MDB e Arena. Acho que não. Não tinha PT ainda, né? Não. E aí foi o Parro, chamava o sobrenome Parro, a gente chamava ele de Parro, que foi o prefeito que tentou um exercício democrático, embora uma data que ainda estavam saindo da ditadura militar. Essa prefeitura se caracterizou com uma experiência bem interessante de políticas públicas na área social, educação, saúde e assistência social. Eu venho de uma experiência anterior, de 78 a 82, em Piracicaba, no interior de São Paulo. A Luana, ela tem, então, foi coordenadora, né, trabalhou na coordenadoria da Mulher, Igualdade Racial e Diversidade Sexual, trabalhou em programas sociais como o da Bolsa Escola, lá no Agreste, no ano de 2000, e o Centro de Educação, Estudo e Pesquisa, o PEJA de Osasco. E tem um envolvimento bem grande com a cidade e vai falar para nós como é que foi esse mês da criança, o que Osasco está devendo, o que Osasco está fazendo, o que ela já vinha fazendo e o que ela, como candidata, vai querer continuar trazendo na luta feminista
as crianças, né? Essa que é a sua especificidade. A Nara fez TCC comigo na Unicamp, fez um estudo maravilhoso da sociedade de Paulínia, ela também é professora em Campinas, sobre a ausência das crianças negras em Paulínia. Que ela via tanta criança negra em Campinas, e por quê? Cadê as crianças negras de Paulínia? E ela faz essa investigação e vai, tristemente, né, descobrir o que aconteceu, que a única criança negra que tinha na sala que ela estava pesquisando era uma criança que a justiça que tinha mandado, porque dizendo que a mãe não merecia educar a sua filha. Então, a creche como castigo, a creche como prisão, vamos dizer, né, para ofender, dizendo que a mãe, não sendo capaz, tem que ir para a creche, e não a creche como um direito da mãe e do pai trabalhadores e um direito da criança. E ela faz uma pesquisa muito interessante denunciando esse racismo, às vezes até inconsciente. Na verdade, Nara, você estava trabalhando com o conceito do Silvio Almeida de racismo estrutural, não é? Porque você estava dizendo isso, as assistentes sociais que faziam a seleção das crianças, elas juravam de pé junto que elas não discriminavam as crianças negras. Elas não percebiam que a forma de fazer a pergunta, que a forma de anotar a resposta para ela poder selecionar as crianças, fazia selecionar só as crianças brancas. Elas não percebiam, estava no interior, né, essa estrutura, quem sabe vem agora um mestrado sobre racismo estrutural, hein, Nara? Já pensou? E a Nara é uma batalhadora, não só em Paulínia, mas agora uma das fundadoras dos cursos Todas Professoras, aonde são várias as cidades que as professoras de creche que não tinham diploma, a Luana vai falar isso também, como é que está essa situação em Osasco, porque aí é uma forma, inclusive, de juntarmos todas, somos professoras, e essa luta para conseguir o título de professora. E agora resolveram tirar o título, né, Nara? Então, aí esse grande movimento de rediscutir, principalmente aquelas que têm diploma, né, porque teve naquele tempo, não tinham, mas isso interessou ao sistema. Ter as professoras sem diploma para pagar menos. Eles não faziam nada para que as professoras fizessem seus cursos e tivessem os diplomas, eles não queriam pagar a mesma coisa. Então, essa foi a grande denúncia feita lá atrás, e aí conseguiram ser chamadas de professoras, e agora estão nessa luta, mas ela vai contar para nós tudo isso. Então, eu estou muito contente de estar podendo conversar com uma cidade que eu trabalhei, com uma candidata que quer essa cidade melhor, menos violenta, e estou muito contente de estar com essa minha ex-aluna, e que tem essa temática de preocupação e de estudo de militância tão importante. Então, nós estamos falando de criança e de mulher. Não dá para falar de criança e falar de mulher, e principalmente nesse tempo da pandemia. Então, eu passo. Deixa eu ver se falei tudo que eu tinha que falar. Eu só tinha esse tempo. Pronto. Depois, quando elas terminarem, eu vou dar uma falada de algumas ideias que eu tenho, que com certeza problematiza e discute, e daí nós vamos abrir o debate. Vocês vão escrevendo aí no chat que a Rosali e o Peterson e a Michele estão no apoio, né? A Rosali, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, que é também do grupo de pesquisa GPDIS e Culturas Infantis, e do Fórum de Educação Infantil do Espírito Santo. O Peterson é diretor de CEMEI, em Piracicaba, e é do Fórum Paulista também, no seu doutorado na Unesp. E a Michele, que é a nossa grande apoiadora e sabidíssima das questões tecnológicas, professora de creche em São Paulo, com um trabalho brilhante de articulação com as famílias,
crianças e professoras, tem um trabalho maravilhoso, tive o prazer de conhecer parte dele, pelo menos aquilo que é virtual, e ela é do Fórum Paulista, emprestada do Fórum Paulista. Então, estamos nós três do Fórum Paulista, eu, o Peterson e a Michelle. Ó, eu estou um pouco emocionada aqui, e também já falei muito, e então se eu esqueci alguma coisa, depois eu recupero, vocês me lembrem aqui no chat ou no WhatsApp, tá bom? Então, Luana, o que você acha? Passamos a palavra para a Nara, para ela abrir com o movimento, aonde nós estamos inseridos, fazemos isso? Ô, Nara, eu vou fazer o seguinte, você, quando tiver falado 20 minutos, eu te aviso para você encerrar com 25, tá bom? E a gente passa para a Luana. Então, combinado. Vou falar um pouco da história do movimento. Somos todas professoras, por que ele nasce, como ele nasce, e qual é o objetivo central do próprio movimento, e falar um pouco da realidade de Paulínia, trazendo dentro disso. Eu vou começar por Paulínia, até para trazer a história mesmo, né? O que acontece em Paulínia, a Ana Lúcia já pontuou, né? Nós lá atuamos hoje como professora de educação infantil, a nomenclatura de hoje é professora de educação básica, trocou tantas vezes que a gente se confunde um pouco. Hoje, pelo PCCV, é professora de educação básica, então a gente pode atuar em todos os níveis de ensino, mas na origem do cargo, no nome de concurso, ele teve um nome que se chamava educador infantil, esse era o nome, tá, do concurso que eu prestei. Mas lá na década de 90, o nome do cargo era babá. O que a gente vai observando? Não só a nomenclatura mudou, né, mas como também a exigência da escolaridade para estar prestando esse concurso, para estar atuando. E nós não fazemos diferença por concurso, porque somos todas professoras, isso é muito importante saber. A gente tem uma compreensão histórica, né? A nomenclatura babá, ela representava uma ideia da época, né? O que seria essa babá, né? Então, o que seria essa educação que estava sendo ofertada por aquele município, o próprio nome já diz, né? Ela era carregada de uma questão assistencial, e essa mulher que ia atuar lá, ela era como se fosse a babá, né? A empregada do capitalismo, vamos colocar dessa maneira, né? Então, essa figura, e aí vinha uma cobrança de uma escolaridade que se pautava no fato simples, né, de ser mulher, ter um entendimento, um conhecimento sobre criança, e cobrava-se muita questão que a gente hoje chama de puericultura, né, que é sobre desenvolvimento da criança. Então, isso era cobrado, sim, um certo nível de conhecimento sobre esses aspectos. Então, era essa ideia que estava centrada nessa profissional. Com o decorrer dos anos, foi trocada essa nomenclatura para educador infantil, já exigindo e cobrando, né, o nível magistério ou nível superior em pedagogia, mas, no entanto, esse mesmo entendimento continuou permanente lá, né? Porque quando você vê o edital de concurso, é muito claro que todas as atribuições são, né, de um profissional docente que atua diretamente na educação infantil de 0 a 3 anos com as crianças, né? Então, ele é responsável pedagógico pelas crianças, ele que atua diretamente. E nesse mecanismo, o que foi acontecendo? Esse edital, ele simplesmente trocou a nomenclatura, mas manteve no quadro geral. Ele não associa isso com o sistema educacional ou com o que a gente chama quadro do magistério, né? Então, ele deixa um quadro isolado, com salário menor, com direitos menores, precarizando, assim, o nosso trabalho. Nós lutamos muito, muito mesmo, né, para ter o nosso reconhecimento. E esse reconhecimento veio em 2010. Então, nós conseguimos uma titulação que, na época, ficou chamada de professora de educação infantil / creche, né, demarcando que nós poderíamos atuar somente no 0 a 3 anos e 11 meses. Então, ficou ali. Então, você só pode atuar nessa faixa etária. Nós ainda não tínhamos direito à lei de 1/3. O nosso salário não era equiparado aos demais professores. A diferença era uma diferença grande. Não tínhamos, na própria lei, o direito à aposentadoria, ele começa a calcular a partir do reconhecimento, ou seja, a partir de 2010, então, todos os anos da década de 90 para frente não eram considerados para fim de aposentadoria especial.
E o que acontece? Durante a luta nossa, durante o plano de cargos e carreira, eu entendo que foi a construção mais bonita do município, porque a gente se vê mesmo como uma única categoria de professores, e nessa luta nós chegamos ao entendimento que não tinha por que ter professor de creche, professor de EMEI, e nós tínhamos mais um tipo de professor que podia atuar na EMEI e no Fundi 1. Então, assim, eram diversas nomenclaturas dentro do mesmo município, com muitas diferenças salariais, diferenças de direito. Então, a gente fez um enfrentamento muito grande para conquistar hoje essa nomenclatura que ela tem um significado, né? É esse significado de sermos todas professoras, ou seja, a gente pode atuar da educação infantil, porque é uma etapa, né, da educação, ao fundamental. Essa é a compreensão de professor de educação básica que hoje tem na rede de Paulínia. O que aconteceu nesse ano que passou, há 2 anos atrás? Nós sofremos o que a gente chama de ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, que a lei que nos reconheceu como professora foi questionada. O judiciário compreendeu, né, saiu o acórdão, e nesse acordo ele se pauta no que ele não olha a LDB, ele não olha as leis, né, educacionais, ele simplesmente se prende no artigo 37 da Constituição, ele não faz uma leitura educacional, e sim uma leitura administrativa, como se nós tivéssemos, abre aspas, saído de um cargo e ido para o outro, mas não, a gente atua, seja as que entraram na década de 90, seja as que que entraram no meu concurso, que é o mais recente, 2005, sempre atuando dentro da educação infantil, principalmente do de 0 a 3 anos e 11 meses, né, na primeira infância. O que mudou não foi a nossa atribuição, a nossa função, e sim o entendimento da nossa função e da qualidade que ela tem que ter, né, permeando a questão do estudo, seja a formação, né, em exercício, porque muitas foram formadas em exercícios. Houve um projeto que chamava assim, foi o próprio MEC, agora não vou lembrar o título do projeto em si, mas ele dava o quê? A formação para professores que se chamavam de leigos, né? E nessa formação, que o foco era, em especial, o ensino primário, como se chamava na época, né? Também trouxe para essas profissionais da década de 90 e pouco, 2000, elas fizeram convênios, seja com a Unicamp, teve com a PUC, outros municípios fizeram. Então, essa formação, ela foi oferecida e foi feita, né, por essas profissionais todas, seja as que entraram já no ingresso, né, seja as que entraram com formação, e seja as que tiveram a formação em exercício. O que a gente percebe é que essa situação do não reconhecimento do professor, vou chamar de professor, de professora, que atua diretamente com a criança pequena, na verdade, quem burla esse reconhecimento é o próprio município, os próprios municípios. Por quê? Você vai vendo uma variedade de nomenclaturas. Aí você tem pajem, você tem auxiliar, monitora, você tem uma diversidade de nomenclatura para definir essa profissional que fica diretamente atuando com as crianças na educação infantil, principalmente no de 0 a 3, porque a gente vai observando dentro do movimento que quanto menor a criança, menos se exige, ou mais se burla, né, o que a LDB já coloca, que tem que ter formação, que tem que estar na carreira do magistério. Então, você observa que quem cria o problema é o próprio município. E por que ele cria esse problema? Primeiro, é uma questão, né, de ser mulher, então a gente burla para pagar menos, a gente burla porque entende que essa função, por ser uma função quer ligar ela a uma maternagem e não a um profissionalismo, e nós somos profissionais, né, da nossa área, nós estudamos e se dedicamos a isso, horas e horas, e essa compreensão, né, da nossa profissão como algo assistencial, como algo menor, vamos dizer assim, que está aí, que você vê e observa isso na abertura de um concurso, é que gera esse problema, e o judiciário vem nesse embalo, vamos dizer assim, e ele não olha o histórico, ele não olha a evolução dessa carreira, ele não olha como é que ela se constituiu, como é que ela, historicamente, foi sendo criada e trabalhada, né, como é que nós, né, e tem uma frase que eu gostaria aqui de compartilhar de uma colega de trabalho lá de Paulínia, que ela colocou muito bem, que quando
veio o resultado da ADIM, a sensação que ela teve é não ter identidade, né? Quem eu sou, que profissional eu sou, o que as pessoas veem dessa profissão, né? Porque ela se sentiu sem identidade. E a gente se encontra também nesse movimento, somos todas profissões, para dizer a gente tem identidade. O que nós temos ali é uma profissão que se chama atuar diretamente com as crianças pequenas, e a gente tem uma questão que é muito forte, a questão da qualidade. E quando você diz que o nosso trabalho não é de professora, que o nosso trabalho não é da carreira do magistério, você também está desqualificando o trabalho na educação infantil, o trabalho de 0 a 3, você está dizendo que ele ainda é menor, que ele tem uma característica assistencial, e não é, ele é educacional. E onde é que dá essa confusão que a gente observa? Quando a gente fala que o educar e o cuidar são indissociáveis, e são, e eu não vou me alongar nisso, mas a compreensão parece que eles tiram e fica só com o cuidar, né? A leitura que eles fazem é uma leitura separada da realidade, né? Então, eles querem priorizar um foco no cuidar e esquece que o cuidar e a educar são inseparáveis, e existe sim dentro da rotina da educação infantil, você vai alimentar, você vai trocar fralda, você vai dar banho, isso faz parte dessa profissão, isso não é tornar ela menor, pelo contrário, né, torna ela maior, né, porque ela é, sim, composta por esse olhar que é um olhar humano, né, humano no sentido de saber que essa relação, ela é direta, essa relação do planejar, ela passa por esses momentos, né, você vai planejar aquele momento da alimentação, você vai planejar aquele momento do banho, você vai planejar essa rotina e esse espaço dessas que estão com essas crianças, né? Você vai ver os gostos, eu gosto de usar muito dessa palavra, né? O que as nossas crianças ali gostam, né? O que desperta o interesse delas, né? E às vezes o despertar e conseguir ter esse foco do interesse, do gosto, do prazer, e a partir dali você planejar e avançar, é uma coisa que eu gosto muito de falar que é maravilhosa, e você vê o retorno disso, né, nessas crianças. Eu tenho uma cena que eu gosto muito de colocar, que era uma caixa d'água. E por que eu estou trazendo disso? Da creche. Ela quebrou e estava jorrando a água. E uma criança de 2 anos me puxou pela mão para mostrar, e a gente estava muito discutindo a questão da água. E ele me mostrava aquela água caindo e querendo perguntar quando ia arrumar. E eu respondi para ele, olha, eu não sei te responder, mas na época a nossa diretora chamava Fernanda, ela provavelmente sabe. E aí ele saiu, eu não achei que ele teria essa postura, ele saiu e voltou de mão dada com ela, e ela questionando na área, eu não entendi o que ele quis falar, né, o que ele quer dizer. Ele falou, olha, a gente não estava trabalhando que não pode desperdiçar água, cuidado quem tem, então ele foi ver com você quando que vai arrumar. Então, assim, ele não se contentou. Então, ele já sabia, tipo, você não tem a resposta, mas a gente já sabe como buscar a resposta. Então, essa atuação na primeira infância, ela é maravilhosa nesse sentido, como a gente, ao estar com eles, ao observar como eles produzem cultura, a gente observa como eles produzem resistência, né? Como eles resistem a cada dia a esse próprio sistema, né, que quer dizer que a nossa profissão é inferior, que a nossa profissão pode ser desqualificada e, consequentemente, que esse trabalho com a criança pode ser também. E a gente está dizendo, por meio desse movimento, somos todos professores, que não, né? Que nós não estamos aceitando essa concepção que querem nos impor, não é essa concepção que nós trabalhamos e queremos para a nossa educação infantil de 0 a 3, principalmente. Então, o movimento Somos Todas Professoras, ele nasce dessa, vou usar o termo agonia, né, porque não é um movimento que ele é só de Paulínia, hoje ele começou com 20, 30, a gente vai ter que contabilizar novamente, mas nós estamos com quase 70 municípios, com 2 representantes, então ele vem nesse avanço, né, de demonstrar socialmente que nós temos que ter uma educação infantil, em especial de 0 a 3 anos de 11 meses, de qualidade, que esse pensamento assistencialista não vai poder dominar, né, que não é isso que nós queremos,
E nós vamos dessa maneira fazendo não só o que a gente entende como uma formação por meio da luta, por isso as lives, né? Por isso essas discussões, seja com professores, né, de nível da universidade, né, seja entre as próprias trabalhadoras, porque elas também têm o seu lugar e seu espaço de voz. Foi por isso que a gente fez um seminário em que essas representantes que se colocaram, cada uma se colocando sobre a sua realidade, sobre o seu município, e demonstrando ali como que essa estrutura de cada município, que às vezes, assim, ela é diversa, né, na sua organização, mas ela é perversa da mesma maneira, né, na mesma maneira de burlar, quando abre um concurso, às vezes pedindo ou não formação, porque a gente observou isso, porque quando há uma luta, olha, nós estamos lutando pelo reconhecimento dentro de um município, logo em seguida vem um concurso, que aí vem com outra nomenclatura e já não pede mais formação alguma, exatamente para dizer que não adianta vocês lutarem, que nós vamos continuar fazendo isso. E hoje o que a gente observa? Que nós estamos nos organizando exatamente para dizer, a gente quer, precisa e queremos o nosso reconhecimento jurídico e principalmente social. Social porque a gente não quer uma educação que seja fascista, não é essa que a gente quer. Essa a gente não vai aceitar, né? E muito menos sucateada. Nós não vamos aceitar essa educação que estão nos impondo, né? Porque quando você sucateia, terceiriza, e quando você coloca um número excessivo de crianças numa turma, é isso que está sendo feito. Quando você diz que por ser mulher, você pode receber menos e ser desqualificada, é isso que está sendo feito. E se for mulher e negra, aí vem a questão do duplo racismo, triplo racismo, né? Por ser mulher, por ser negra. E aí a gente pode até brincar que existe um quarto agora, né? Por ser professora de 0 a 3 anos e 11 meses, né? Onde a gente se vê sendo cada vez mais atingida por essa política aí, e que usa todo esse maquinário, né? Porque o judiciário não é algo neutro, ele não é algo que é separado da sociedade. Ele está dizendo aquilo que está sendo colocado politicamente para ele dizer. Então, quando ele se vem e diz para nós que nós não somos professoras, que a nossa profissão não é essa, nós queremos gritar em alto e bom tom que nossa profissão é essa, e que nós merecemos, sim, respeito. Não é um respeito falso, como a gente vê agora em campanhas que estão sendo feitas por aí. A gente quer um respeito verdadeiro, né? A gente vê muitas campanhas que se dizem na defesa da educação infantil, mas no seu projeto está lá a terceirização, escancaradamente. Então, que defesa é essa da nossa profissão? Se você já está dizendo que vai terceirizar. Isso acontece em Paulínia, né? Nós só temos dois... Já deu, Ana? Já deu. Eu, quando te avisei que era 5 minutos, você estava bem empolgada, não reparou. Então, agora acabou. Então, agora você Obrigada, desculpa. Dá uma encerradinha aí, que está bem bacana. Para finalizar, dizendo que em Paulínia só existe 2 grandes candidaturas, né? Nós não temos nenhuma grande candidatura de esquerda, infelizmente. É um município muito conservador ainda, em todos os aspectos. E a gente observa que ambas vêm com um projeto de terceirização e que o ataque vai ser a educação infantil, né? E que nós temos, então, que realmente nos organizarmos de diferentes maneiras e que temos, sim, que discutir a política, seja municipal ou não, né? Ou em esfera nacional também. É isso. Gente, obrigada. Muito obrigada, Nara. Acho que fez uma boa escada aí para a Luana, que também tem os seus problemas municipais, e vai discutir, então, conosco. Passo a palavra, Luana. Eu, quando passar 20 minutos, eu vou só fazer assim com a mão, assim não precisa interromper. Tá bom. E aí você finaliza. Peraí, eu tenho 5 então, ou tenho mais tempo? 20 minutos. Quando passar 20, você tem 25. Quando passar 20, eu só vou fazer assim com a mão para dizer que falta 5. E aí, se passar uns minutinhos, como a Nara passou, não tem problema. A gente eu vou falar rápido e nós vamos abrir o debate. Tá, se na minha fala a Nara quiser falar alguma coisa ou você quiser complementar, pode, né?
Eu prefiro te ouvir, porque aí você tem uma sequência, né? Eu acho que seria legal. Nós estamos, acho que, com umas 25 pessoas nos assistindo, pelo que eu reparei. Aí o pessoal poderia colocar no nosso chat aqui quantos que estão, para vocês acompanharem. Beleza. Eu vou tirar a minha imagem e a minha voz. Então, quem puder compartilhar essa live, enfim, encaminhar para os amigos, para as nossas companheiras do chão de creche, a gente agradece muito. Essa discussão é uma discussão muito rica, né? Eu sou Luana, sou professora de creche, estou candidata a vereadora aqui em Osasco pelo Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. A Nara me emocionou, né? Me bagunçou inteira quando falou da experiência da criança com a caixa d'água. Eu me emocionei aqui. Acho que também a gente está muito nessa coisa dos afetos, da saudade, né? Do nosso chão de fábrica, de onde a gente tira a energia, o que fortalece a gente é essa relação de amor, de afeto e de luta que a gente tem com a nossa profissão, que é ser professora, que é ser, sim, de creche, de chão de creche, de ser educadora das infâncias, né? E eu, enquanto candidata, enquanto professora, enquanto ser humano, eu dioturnamente pauto essas questões e falo da importância. Osasco é uma cidade riquíssima, é a segunda cidade, o segundo maior PIB do estado de São Paulo, e o sexto maior PIB do Brasil. Isso quer dizer que Osasco está na frente de muitas capitais do Brasil, e Osasco, por exemplo, não paga o piso salarial para os professores, para as professoras. Né? Eu, por exemplo, aqui a gente tem uma sigla chamada PDI, que é Professor de Desenvolvimento Infantil, que é a classe, dentre os professores, é a classe mais desvalorizada que a gente tem. E é o que me leva também a essa posição, né? Estou candidata a vereadora e isso também me levou a decidir ser candidata, né? Porque eu venho de um lugar, que é esse lugar que a Nara já falou, que é um lugar de invisibilidade, de extrema desvalorização, né? Ou seja, uma cidade rica que não é falta de recursos, não paga o piso e não tem explicação por que não se paga. Né? Então, a gente está ali o tempo inteiro sofrendo essas interferências. Osasco deve ter mais ou menos uns 12 a 15 anos que a creche passou a ser um equipamento da educação, antes estava na pasta da assistência social, e é claro que demora um tempo, é um processo mesmo para que as pessoas, a comunidade escolar, entenda que a creche é um direito da criança, é um direito da mãe e das famílias trabalhadoras, é um espaço, sim, de educação, e que a gente precisa construir esse espaço juntos. E eu penso que a cidade deve ser uma cidade que, por exemplo, Osasco não tem o plano municipal de primeira infância, não tem um plano para a primeira infância. Osasco não pensa a primeira infância. Então, eu enquanto professora de creche, penso que a cidade e que o próximo gestor público, aqui a gente tem, o nosso candidato é o companheiro Emílio de Souza, que já foi prefeito por 2 vezes na cidade, e, enfim, ele inclusive foi responsável por essa transição. As profissionais da creche não tinham graduação, e quando houve essa transição da assistência social para a Secretaria da Educação, exigiu-se que todos o curso de pedagogia, e a prefeitura bancou esse curso para todo mundo que já estava na rede, para fazer essa transição. Mas hoje a gente tem anomalias, assim, inexplicáveis, né? A gente tem, por exemplo, PDI 1 e PDI 2, ou seja, professor de desenvolvimento infantil 1 e professor de desenvolvimento infantil 2. E aí, dentro desse bojo, por exemplo, o PDI 2 ganha mais do que o PDI 1, mas já não se tem mais concurso para o PDI 2.
Então, assim, é uma coisa super complicada, porque nós executamos as mesmas tarefas, né? O cuidar e o educar, que é a base da educação infantil, e a gente faz as mesmas coisas, mas ganha salários diferentes. Isso também não se explica, né? A atual gestão é uma gestão que não olha para essas questões, precariza a educação infantil. Ele, muito recentemente, abriu um concurso na tentativa de terceirizar um pouco, né, essa relação, esse compromisso que o município deveria ter com as crianças e com a infância. Então, ele abre uma creche, duas, na verdade, numa estrutura de uma universidade, onde era uma universidade. Ele abriu uma creche que a gente chama os crechões, a política de crechões, que é colocar 1.000 crianças e bebês numa estrutura gigantesca, de um prédio gigantesco, e sem pensar o quesito qualidade, num local que fica distante do endereço das mães trabalhadoras e das famílias. Então, é muito complicado. É uma cidade que de fato não olha para a sua infância, e eu sempre, toda vez que eu vou dialogar sobre isso, eu falo que a cidade que eu penso e que eu sonho, e eu sonho em conjunto, não sonho individual, é uma cidade que se essa cidade for boa, for acolhedora para os bebês e para os idosos, e aí bebês e crianças, né? E para os idosos e para as pessoas com algum tipo de deficiência, essa cidade certamente vai ser boa para todo mundo, porque ela vai ser uma cidade acolhedora. Então, ela vai ser uma cidade que as mães e os idosos, as mães, por exemplo, não vão ter dificuldade de andar com carrinho de bebê na calçada, porque a calçada vai ser uma calçada preparada para todo mundo, né? E os idosos não vão cair nessa calçada, não porque ela está esburacada ou porque não há acesso. Então, vai ser bom para todo mundo, uma cidade que seja uma cidade educadora, uma cidade que acolha as pessoas, né? Mas nesse sentido a gente não vê isso em Osasco, a gente começa olhando para o piso salarial nacional que não se paga, e para quem está diretamente no chão de creche, e assim, o que nos mata, eu falo para as pessoas, eu falo, nossa, às vezes a educação, às vezes não, tem uma situação que a gente... Osasco, e eu não, acho que não é só Osasco, mas tem uma questão de adoecimento de nós profissionais da educação, né? É um número gigantesco de pessoas, de profissionais, de mulheres que se afastam por motivos de problema de saúde, sejam problemas de saúde mental, sejam problemas de coluna, de ordens ortopédicas, né? No nosso caso, que somos professoras e trabalhamos com bebês, então a coluna, os braços, né? Que professora de berçário de creche nunca travou, né? Mas o município não olha para a saúde dessas mulheres. E aí, na fala da Nara, eu me senti super contemplada e me emocionei, porque é muito isso mesmo, é um local, é um espaço invisibilizado, né? E hoje em Osasco eu estou super feliz, porque a gente tem a nossa candidata a vice-prefeita, né? E se tudo der certo, vai ser a nossa prefeita, é uma PDI. É uma professora de desenvolvimento infantil, uma professora de creche, uma mulher negra, periférica, mãe, né? Enfim, e isso acho que dá um gás para a gente também. Eu sempre brinco, né? Eu falo que vai uma professora de creche para a Câmara e a outra vai para a Prefeitura. É uma coisa como é que fala? Se sente representado, né? Acho que é isso, é o direito da criança à cidade, o direito à educação pública de qualidade. No município de Osasco, por exemplo, nós temos algumas creches, algumas CMEs, né? Que tem 53 bebês e crianças numa mesma sala, então, assim, é impensável
o que se faz com 53 bebês numa sala, né? Mesmo que você tenha 5, 6 professoras, não existe, humanamente, desumanamente, né? Falando, é impossível. Então, a gente precisa eleger pessoas, tanto no legislativo quanto no executivo, que se preocupe com essas questões, né? Que entenda o que acontece no chão de fábrica. A falta de estrutura é tamanha que muitas vezes a gente não tem os equipamentos básicos para trabalhar, né? Muitas vezes as professoras que não ganham nenhum piso têm que comprar, por exemplo, caixa de luva para trocar as crianças. Por exemplo, máscara. O ano passado, eu tive uma pneumonia bacteriana. E a médica me disse, é devido à sua profissão, o que você faz. A gente está lidando o tempo inteiro com fluidos, enfim, com as crianças que vêm para a creche e às vezes não estão bem de saúde, então vai passando, né? Aqui no chat, o Sérgio perguntou uma coisa de como é possível lidar com uma segunda onda do vírus, né, do coronavírus, como está acontecendo na Europa. Eu acho que a gente não tem nenhuma bala de prata para solucionar, né, e lidar com essa questão, mas eu acho que certamente o isolamento é um caminho, o poder público conseguir cuidar e estruturar a rede de saúde, fortalecer o SUS, porque enfrentar essa crise do coronavírus, que aqui no Brasil a gente não enfrenta só a crise do coronavírus, né? É a crise sanitária, é uma crise política, né? É a crise do vírus e do verme, que é esse presidente genocida que a gente tem na presidência hoje, infelizmente. É uma crise econômica, política e sanitária, mas eu acho que um dos principais caminhos é fortalecer o SUS e trabalhar com educação e informação e formação o tempo inteiro, porque as vacinas estão sendo testadas, existe aí uma certa guerra entre, né, quem vai entregar o ouro primeiro, da onde vai sair, enfim. Mas eu acho que a solução passa muito, obviamente nada isso aqui vai resolver tudo, mas eu acho que é um conjunto de coisas que passa pela educação, pelo fortalecimento do SUS e pelo papel do Estado na vida das pessoas, né? O Estado precisa estar cada vez mais forte. Com esse governo que a gente está aí, a gente tem que não vai ter. Agora, eu posso abrir para você, se você quiser responder essa pergunta também, Nara. Como lidar com uma possível segunda onda do vírus nas escolas, como está acontecendo na Europa? Se você quiser responder. Tá. Eu vou na seguinte linha, pensando um pouco na educação infantil de 0 a 3 anos, eu gosto muito de uma palavra, entender que esse bebê é uma pessoa, e essa pessoa tem direito. Se esse bebê, essa pessoa, ela ainda de pouca idade, ela não consegue manter um distanciamento, então como é que você vai trazer ela para uma educação infantil, em que a gente já sabe, né, os espaços que deveriam ser amplos não são amplos, né, e colocar essa pessoa em risco? Essa é a pergunta que eu fico. Então, nós não temos, no caso da educação infantil, basicamente impossível um retorno presencial com essa faixa etária. E aí eu gosto muito de lembrar, porque simplesmente são pessoas com seus direitos de pouca idade que ainda não mantêm a questão do distanciamento. E quando você coloca o SUS, fortalecer a questão do financiamento também do SUS, né? Porque a partir do momento que a gente fala, né, esqueci a palavra, agora fugiu, desvincular, né, a questão das verbas, seja para o SUS ou seja para a educação, como é que você está garantindo financiamento e como você está garantindo a prática do SUS? Não tem como, né? Se você tira a vinculação de impostos, se você tem esse pensamento, você está desmanchando o SUS. Então, isso. Acho que você tá falando da emenda 95, que congela tudo e coloca a gente num abismo ainda maior, né? Foi o Sérgio que perguntou, que fez essa pergunta. A Antônia está aqui assistindo a gente, somos todas professoras. A Fran passou por aqui, o João Eduardo, e algumas outras pessoas.
Tem outra pergunta aqui, qual forma vamos fiscalizar o executivo para dar total atenção? Calma aí, gente, que eu estou lendo aqui. Fiscalizar o executivo para dar total atenção à realidade onde as pessoas de baixa renda perderam seus empregos e estão sobrevivendo com auxílio emergencial. Coisa que vai acabar, que a prefeitura pode fazer. Bom, eu posso dizer o seguinte, Sérgio, que a gente, uma coisa que eu sempre digo, inclusive porque eu tenho falado com muitas pessoas na posição de candidata e de pessoa que já fez parte da gestão pública no município de Osasco, eu trabalhei com desenvolvimento social e combate à fome, então eu trabalhei com geração de renda, com economia solidária, e Fernanda Mendes, obrigada, querida. Então, eu trabalhei com geração e ocupação e renda, trabalhei com as mulheres do Bolsa Família, e o que eu penso é que a gente precisa ter um Estado forte, que o Estado participe dessa retomada, que a gente vai precisar fazer essa retomada econômica, e seja um carro-chefe nessa criação de trabalho, emprego e renda. Né? Essa discussão que a gente está fazendo aqui é uma discussão de como Osasco festeja o mês da criança. Osasco está devendo muito para a infância, né? E quando a gente fala de Osasco, a gente está falando de quem está no executivo de Osasco, que é o atual prefeito Rogério Lins, que tem essa política dos crechões, tem essa política de precarizar o nosso trabalho. No início da pandemia, eu inclusive fiz um vídeo falando das condições precárias nas quais nós estávamos trabalhando, muita pressão, né? Os gestores públicos esqueceram ou não se deram conta, não pensam, não têm sensibilidade, né? E acham que todas as professoras da rede teriam equipamentos tecnológicos, celular, notebook, internet em alta velocidade, o que é mentira, né? A gente fica dizendo o tempo inteiro, mas duas mentiras que se conta, né? Uma é que o coronavírus é uma coisa democrática, de fato, todo mundo pode pegar, qualquer pessoa pega, mas não o que vai diferenciar é onde a gente vai se tratar, né? Aonde o Dória se tratou e aonde uma mulher da periferia de Osasco vai se tratar. Então, não é tão democrático assim. E a outra coisa é o acesso à internet, que também não é democrático. Falar, não, mas hoje em dia todo mundo tem acesso, é uma mentira. A gente, por exemplo, está propondo internet nas praças e nos espaços públicos, mas a ideia é que a médio e longo prazo é que a internet se torne pública e gratuita para todo mundo, porque quem está na linha da pobreza não consegue ter acesso à internet, não consegue ter acesso à comida. Imagina ter acesso à internet de qualidade. Então, isso é uma mentira, porque a internet da Avenida Paulista não é a mesma internet de um bairro da periferia de Osasco. Quem vai investir em internet nesses lugares vai investir de forma diferente e vai precarizar também. Então, eu acho que a prefeitura precisa funcionar como um carro-chefe para gerar emprego e renda. Acho que a economia solidária, eu sei que o nosso papo aqui é um papo que está falando de educação, de direito à cidade, de infância, mas a infância também passa pelo direito ao trabalho das suas famílias, né? A gente sabe que se as mães estiverem bem, se as famílias estiverem bem, é sinônimo de que essas crianças e essa infância também vai estar bem, né? Porque o que nós vivemos enquanto mulheres, enquanto famílias, vai respaldar nessa criança, nesse bebê, na cidade. A gente tem uma pergunta falando... Luana, como você mudou a dinâmica, você já está respondendo as perguntas, então o teu tempo não acabou agora, né? Seria a hora de acabar. Então eu pergunto se vocês querem continuar fazendo desse jeito, porque justamente a Rosali, que está trazendo as perguntas para que você veja, ela que está nesse comando, para que a gente possa fazer as perguntas e vocês duas responderem. Então, o que eu acho que seria interessante é você finalizar a sua fala, e aí eu poder comentar a fala, e aí a gente continua respondendo as perguntas. Como você
parou naquela pergunta, eu diria, se você pudesse dar uma finalizada na sua fala, em relação àquela primeira pergunta que foi sobre a segunda onda, que a Europa está na segunda onda porque ela tinha acabado a primeira onda. Mas o Brasil não acabou a primeira onda. O Brasil está lá no alto, só felizmente parou de crescer. E aí eu não sei que pergunta que é essa que fala em segunda onda e vocês que estão falando em segunda onda, porque no Brasil não é segunda onda. Então eu queria entender isso, porque aí eu tenho uma resposta super interessante para o que está acontecendo aqui na segunda onda, que está variando de país para país, inclusive. E aqui na Suécia a realidade é totalmente diferente. As creches nunca fecharam. E aí, então, eu gostaria que essa discussão fizesse parte até para o esclarecimento do Sérgio Morrison, né, que está pensando que a segunda, que será que vocês estão achando que é a segunda onda? Então, essa que é a pergunta aí no Brasil, porque tanta mentira, né, vocês estão ouvindo. Então, eu provocaria isso, se você, pegando desse ponto, que nós ouvimos, inclusive, a Nara, se você dá uma finalizada, abrindo, né, para o debate, e daí eu faço uma pequena fala sobre essa realidade, então, daqui da segunda onda, e a gente continua respondendo todas as perguntas. E perguntas bem interessantes que estão chegando aqui pela Rosalie. Não, ele fala em como lidar com uma possível segunda onda, né? Que já existe na Europa, mas a gente ainda está na primeira, como você bem disse, mas eu acho que é um pouco do que eu havia dito sobre o fortalecimento do SUS, inclusive do ponto de vista de recursos e do descongelamento da emenda 95, que congela os gastos na saúde e educação e nas questões sociais, né, na pasta de desenvolvimento social. Então, eu acho que é um pouco isso, trabalhar com recurso, trabalhar com educação, com prevenção, mas a gente já, é uma coisa que, na verdade, a gente já teria que estar vivendo isso agora, na primeira onda, né, porque, inclusive, é uma onda que parece que não passa, né, a gente fica nessa expectativa de que qual é o momento que isso vai acabar, porque, enfim, quando a gente acha que está acabando, a gente descobre que os governos estão cada vez mais maquiando os dados por conta, enfim, do processo eleitoral, né? É um problema de Estado, mas ele acontece nos municípios onde as pessoas vivem, portanto, nas cidades, e nas cidades temos eleições municipais, então os gestores que estão atualmente nas prefeituras, na gestão pública, não vão querer ter aí o seu nome associado a centenas de mortes, né? Mas eu acho que passa um pouco por isso, prevenção, educação e recurso, né, investimento. Na verdade, a fala de vocês, ela é bem contemporânea, aonde pensar a infância e a pequena infância é pensar a sociedade como um todo. Qual é o projeto de sociedade que nós temos quando a gente tem ou não tem creche, quando a gente tem professores de creche com piso e sem piso? Nada é neutro. Então, a fala de vocês é muito interessante, mostrando a articulação da educação e do direito à creche, que é um direito de dois segmentos, né, das adultas, pais e mães, pessoas adultas, pais e mães têm direito à creche para os seus filhos, está na Constituição. E as crianças têm direito à creche. E hoje se está falando, e eu gostei que nenhuma de vocês duas usou o termo, porque eu acho que ele quer roubar, na minha opinião, a primeira etapa da educação básica. O pessoal está usando muito intersetorialidade, porque também é uma disputa de setores. Então, nos municípios, a saúde quer resolver o problema.
e fica querendo entrochar dentro da creche as questões de saúde. E aí fica com esse papo furado de chamar de intersetorialidade. Então, essa é uma visão que eu tenho, é um pouco persecutória, própria da minha idade. A Cecília Baixa, que está aqui nos apoios dos jornalistas livres, sabe que o pai dela também era dessa geração, que a gente tinha um personagem do Enfio, que era o Baldo, paranoico, que a gente sempre fica vendo alguma coisa pior do que tem, porque assim foi, né? Aquela ditadura que foi menos do que essa que nós estamos vivendo agora. Mas o importante é ser, de fato, intersetorializado. Saúde, educação, cultura, trabalho, serviço social, assistência social, tem que estar integrado. A gente tem aquele livro escrito por uma sueca, um canadense, em inglês, Qualidade na Educação Infantil, que vale a pena ser lido. Eles vão chamar a creche de Fórum da Sociedade Civil, que congrega toda a realidade social. Lá na creche está lá a discriminação da mulher, está lá a discriminação da profissional de creche, como que eu me emocionei nessa hora que a Nara falou que a justiça não é neutra, não é de bobeira, né? Que ela manda a criança para a creche e fala, ó, você, mãe, está presa, você não tem direito de educar seu filho, ela vai para a creche, né? Como se a creche fosse uma coisa horrível, oba, que bom que eu vou para a creche, né? A mãe fica livre, tanto uma mãe e um pai, e as crianças têm direito de ficar longe da família. Não é a família o único lugar das crianças. A creche é complementar à educação da família. Por isso que ela é laica. A família dá uma religião, mas a creche é laica. Então, eu destacaria isso, que a fala de vocês é uma fala articulada para uma cidade não violenta. Seja você, Luana, como candidata, seja a Nara atuando num movimento já com 70 municípios. Então, eu levantaria essa questão e dou esse exemplo. Pelo que eu estou entendendo, e acompanho por aqui, inclusive com os meus colegas, em uma pesquisa que está tendo lá no Unicamp, Campinas, por exemplo, é uma cidade que escondeu os números. Não é só o Coiso que esconde. E Campinas está altíssimo a quantidade de mortes e de internações e de contaminação. E aí, pelo que eu estou entendendo, alguns lugares parou, então já tem gente querendo, e na verdade essa coisa que vai e volta, como vocês estão dizendo, é justamente isso, não tem um distanciamento social, as pessoas estão se encontrando, a começar do Coiso, né, A Michele falando que legal esse conceito, Fórum da Sociedade Civil. Esse livro é bem importante, viu, gente? Eu discuti esse livro há muito tempo atrás, quando fui assessora da Sônia Larrubia, na Prefeitura de São Paulo. E a gente leu esse livro. Esse é um livro desses esgotados, é da Artes Médicas, mas vocês encontram na estante virtual, vocês encontram Qualidade na Educação Infantil. Os autores são Gunilla Dalberg, que escreve. Isso é que fala Dalberg. O G tem som de I. Gunilla Dalberg, Peter Moss, que é um inglês, e Alan Pense com C. É o sobrenome desse canadense. O livro é bem interessante, uma análise pós-estruturalista da infância, e o final vai falar justamente da creche como fórum da sociedade civil, que eu acho que é onde vocês estão pisando e analisando de uma forma, eu diria, inclusive, com características marxistas e com características, né, do pensamento dialético. E, com certeza, pós-colonial. Né? Vocês não estão querendo reproduzir a sociedade como ela é, muito menos uma sociedade centrada
na Europa, centrada no adulto, né? Então, temos a criança no centro, e também essa expressão bem interessante, a gente tem usado também, que a Luana usa, né? A professora do chão da creche. E aí eu vou falar mais uma coisinha e passamos para responder as perguntas que estão chegando. Aqui na Europa, vocês viram, já há um tempo atrás, alguns países voltaram para a escola. Países que tinham saído e voltaram. O que aconteceu? Portugal voltou para trás. A França voltou, foi aquela tragédia. Vocês chegaram a ver as fotos? As crianças em quadradinhos de plástico. Voltou, saiu da creche. Voltou para trás. E agora, eles de novo saíram, achando que então agora estava. E Portugal, por exemplo, já voltou para trás de novo. E aí já estão chamando, sim, de segunda onda. Aqui, começaram também a chamar de segunda onda, mas não em relação à escola e à creche. Porque aqui, as condições de vida são muito boas e as pessoas morrem muito tarde. Por exemplo, eu faço fisioterapia, que não faço desde março, num lugar que tem grupos de sêniors, como eles chamam, com mais de 65 anos. E aí, o que aconteceu? Esse fechou, em março fechou, quando morreu a primeira pessoa na Suécia, fechou. Eu faço conversação de sueco com voluntárias aposentadas, professoras, ativistas, pessoas interessantíssimas, todas com mais de 70 anos. Em março fechou. É gratuito isso. É o Estado que banca essas voluntárias para discutir sueco com várias línguas. Então, é aí que estão chamando de segunda onda. Outra coisa, na hora que fazem os cálculos aqui, que a Suécia está bem ruim, quando fazem o cálculo por milhão, aqui só tem 10 milhões. A Suécia, somada com a Finlândia, é do tamanho de São Paulo, da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem 16 milhões. Aqui 9 milhões, mais 7 milhões, 16. Está entendendo? Então, quando faz por milhão, não está certo. Outra coisa, como que eles contam aqui? Eles contam quem vaga no hospital. Eles contam as pessoas. Não ficam só calculando e fazendo projeções. Eles contam uma a uma. Aí dá um outro número, diferente dos outros lugares, que para dar uma escamoteada e não assustar a população, é sempre esse o truque, né? O Trump lá está dizendo isso, que não contou porque não queria assustar a população, né? Uma desculpa eleitoral, que a situação dele está bem grave, ainda bem. E aí, então, aqui é por isso que estão falando em segunda onda pelos velhos. Porque aqui é o seguinte, gente, aqui é um capitalismo de Estado, não é uma democracia burguesa, né, que nem a Itália, que nem a França. Aqui é um capitalismo de Estado, o neoliberalismo chega mais devagar aqui. Está chegando, mas é mais devagar. Conclusão, aqui tem um Ministério da Criança e dos idosos. Os idosos aqui não moram com a família. A família trabalha, não tem como cuidar do idoso, que está aposentado e está doente e precisa também de ter suas relações. Eles moram em repúblicas, tipo república de estudante. O Estado dá essas repúblicas, moram lá. Quem mora, quem tem um apartamento, quem tem condições e não quer, ou por alguma razão também, pessoa meio chata, por exemplo, aqui tem uma senhora aqui, que é bem chata, ela grita aqui no corredor e tudo, e aí ela tem o direito de ter a visita do Estado, tem assistente social, enfermeira, vem visitar, mas você vê que ela é filha, né? não tem família que vem, e ela também não quer morar no coletivo,
Então, tem isso também, as pessoas têm gente chata em qualquer lugar, né, gente? Não é porque é o capitalismo de Estado que é melhor que os outros. E aí, conclusão, as pessoas mais velhas, elas têm uma vida delas, entre elas, com os apoios. E as crianças também. A criança não é só da família. Se você fechasse a creche, onde que as crianças iam ficar? Aqui não tem babá de rico, aqui não tem... nem passa pela cabeça deles. A creche, por exemplo, eu faço pesquisa na creche, estou fazendo pesquisa online só com a professora. Não vou lá desde março, não faço observação e etnografia. Agora, as crianças estão lá. As crianças não ficaram doentes, as famílias levam as crianças, as professoras tomam os cuidados que tem que tomar, e as crianças estão lá. Não tem primeira onda, não tem segunda onda. Eles, conclusão, as festas são bem festeiros. Faz a festa no solstício de verão, faz a festa... Não fizeram. As festas não foram feitas. Né? Para não juntar os adultos da cidade dentro do pátio. Então, só para mostrar isso para vocês. Tá? Dependendo da sociedade, como é o caso aqui, a divisão sexual do trabalho é diferente. Aqui não tem fila de espera. Todas as crianças vão para a creche. E vão com 1 ano de idade. O pai e a mãe, mesmo que no caso estão casados, aqui tem um estado civil que chama sambo, que é quando você mora com seu namorado. Quando você mora com seu namorado, é esse estado civil que você não é casado, mas você é sambo, que em português é bem legal, né? Que dá um bom samba, morar junto. E aí, infelizmente, ainda é 30% as mães que ficam mais com as crianças nesse 1 ano de licença. As mães ficam 70% e os pais ficam 30%. Mas tem uma bela discussão. Tem um partido político que está querendo colocar como sugestão que se chegue no meio. Porque se for fazer a conta do devagarzinho que está indo, só em 2000 e não sei quanto que vai ficar meio a meio. Aí tem debate na televisão, as pessoas falam, isso é um assunto de partido, isso é uma coisa da vida privada, o outro. Não, tem que sugerir, sim, não é obrigar, não é fazer lei, é sugerir. Então, eu queria dizer que esse fórum da sociedade civil, ele acontece também em países como aqui. Está tudo relacionado. Qual é o jeito de viver dos adultos, dos velhos, das crianças. E olha que vocês, falando uma fala tão linda, é quando fala de cidade que a Luana trouxe os velhos. Né? Trouxe a calçada, que ele não vai tropeçar. Porque senão os velhos são outros, esquecidíssimos. Né? Ninguém está pensando. Então, eu queria dizer isso, que a fala de vocês eu acho que é bem bacana, bem provocadora. Luana tem milhões de motivos para a gente votar em você. E essa conversa, eu fiquei também interessada de saber que o candidato a prefeito já foi outras vezes, e da importância, né, de nesse momento, porque essas eleições municipais são muito importantes, né, gente? Porque o pessoal, eu acho que foi um truque que a população fez, eu acho. Falar que vai votar nele, e aí aumentou os números, e ele está contente, ele não cortou o dinheiro. Ele está vendo que é o dinheiro, mas eu acho que o povo é esperto, está dizendo que vai votar para ele não cortar o dinheiro, mas na hora H não vai votar. Então, nós temos que pegar o voto desses caras agora, municipal. Porque se de fato eles votarem, pelo menos os municípios já estão estruturados para fazer a resistência democrática. Imagina se esse homem ganha mais 4 anos, gente, onde é que nós vamos parar? Mas então nós temos que ganhar agora. Então, Nara, você que disse que na sua cidade vocês estão sem candidato de esquerda, vocês vão fazer o que nem aconteceu na ditadura. Na ditadura militar, não tinha eleição, né? Aí os militares inventaram de fazer eleição municipal, que foi quando eu fui trabalhar em Piracicaba.
O Partido Comunista, na época, era bem resistência, estava na clandestinidade, ele resolveu atuar dentro do MDB. Só tinha 2 partidos, MDB e Arena. Eles tiveram essa ideia. Vamos, por dentro do MDB, levar uns candidatos de esquerda. E foi assim que dos 600 municípios do estado de São Paulo, na época só tinha 600, 60 municípios, 10% o MDB ganhou. Que foi uma ideia do partidão. Foi uma ideia. Mas não era todo mundo do partidão. Várias pessoas progressistas, que não tinham nem pensado em ir, foram convencidas da importância de sair candidato para ir construindo a democracia municipal. Não ia ser no dia que acabasse a ditadura. O município ia ajudar a acabar a ditadura. Então, eu estou pegando esse exemplo da minha geração, depois a Cecília pode ver o que ela aprendeu com o pai dela. E eu diria que tanto vocês no PT de Osasco, que tem essa chance, mas também de convencer as outras pessoas. Porque tem muita gente que não gosta do PT, né? Que foi justamente aquele voto anti-PT que votaram no coiso. Então, lembrar isso, gente, vamos escolher quem é que está ligado na cidade. Vamos escolher quem é que está ligado nas crianças. Então, a nossa palavra é essa, mas tem outros, velho, Mas nós estamos pedindo isso, porque as crianças de 0 a 6 anos não votam, por isso que eles não estão nem aí. Então, nós, adultas lúcidas, que temos que levar essa bandeira. O Fórum Paulista faz parte do movimento Interfórum de Educação Infantil, que está mandando carta para todos os candidatos, então vamos mandar também para Paulínia, vamos mandar também para Osasco, e vamos pensar nisso. Escolher candidatos, e às vezes, então, não, são homens, nós vamos fazer um debate agora, segunda-feira, dia 26, nós vamos fazer um debate, voto feminista. Tem um homem, o Paulo Búfalo, candidato de Campinas, tem um gay, candidato do PT de Mogi Guaçu, tem uma mulher negra de São Paulo, candidata de São Paulo, e a Lisete Arelaro, que foi candidata a governadora e foi discriminada porque era mulher, mais ou menos a fala aí de vocês. Então, aí eu estou divulgando, já está por aí, vocês já estão recebendo, segunda-feira, das 9 às 11, tem essa live. Então, nós estamos puxando a brasa para essa sardinha, da infância e da creche, porque, como muito bem falou a Nara, e você que é professora, Luana, vive essa realidade, nós é que temos que garantir o direito constitucional das crianças de 0 a 6 anos. Elas não vão fazer uma passeata, elas vão com a gente, isso elas vão, e elas têm ido. Mas elas não vão vir bater na porta do coio, nem nada, nem... Também quero, elas não vão fazer isso. Nós vamos ter que fazer. Então, erguer a voz delas, que chorem. Nós fizemos isso na ditadura, no dia de votar a creche pré-escola, como direito à educação. Colocou um alto-falante lá em Brasília, com choro de neném, até todo mundo ficar desesperado, irritado de ouvir o choro de neném. E ninguém aguentava mais. Fizemos isso. O símbolo é uma criança agachadinha assim de fralda, né? Então, talvez interessante pegar como é que o movimento aconteceu aí na cidade de vocês, porque aconteceu. Eu era militante dessa época, Osasco estava também junto. Então, tá. Então, olha, vamos lá para as questões aonde que nós paramos aqui. A segunda onda já respondeu. De que forma fiscalizar o executivo para dar total atenção para uma realidade onde as pessoas de baixa renda perderam seus subempregos e empregos e estão sobrevivendo com auxílio emergencial, coisa que vai acabar, o que a prefeitura pode fazer a respeito. Então, vocês poderiam comentar, né? E eu acho que de alguma forma até comentaram já. A Michele pergunta, e agora para piorar a medida provisória que pretende vincular o reajuste dos professores e das professoras também, né, Michele? Não é só dos professores, não. Professores e professoras, a inflação e acabar com o ganho real garantido pela legislação atual. Pois, segundo eles, estamos pressionando
as contas dos estados e municípios. Eu acho que está bem no assunto que vocês estão falando, né, de relacionar a creche e a pequena infância. O voto é a Rosali falando, ela mesma, o voto é uma arma que temos para mudar essa situação relatada pelas colegas professoras. Precisamos eleger professor e professoras comprometidos com o cuidado e a educação. Então, aqui a Rosali já está falando em nome desses movimentos que estão, né, que estão pedindo voto para pessoas que estão comprometidas com cuidado e educação. Aqui. Qual a sua opinião sobre as medidas tomadas pela prefeitura nas escolas? Ensino à distância não funciona na realidade. E a informação digital é um privilégio para pouco. A Cecília está pedindo para eu não tirar a câmera, lógico. Agora eu estou aqui. Parabéns, mulheres, debate de alta qualidade. Olha, eu estou vendo que continua, então a gente podia parar por aqui, nessa geral, e que vem essa específica da Rosali, da Michele, e esse Sérgio Morrison que volta. Ele está saindo, né? Ele não quer discutir infância, ele está querendo... Está vendo que ele fala só em escola e ensino à distância. Eu gostaria aqui, antes de passar a palavra para vocês, para pedir para a Michele, que está nos apoios, e para o Peterson, né, e eu, que somos do Fórum Paulista, para ver uma forma de mandar o nosso manifesto contra a educação à distância. Não é o que está sendo feito, né? Não é o que está sendo feito, as universidades que estão fazendo, as professoras estão ficando loucas, estão, como você disse, Luana, estão ficando com doentes, estão ficando doentes, porque você estuda a vida inteira para você ser professora de um jeito, e daí daqui a pouco você tem que ser professora à distância, tem umas programinhas para preencher, umas coisas horrorosas de controle do professor, na verdade, não tem nada a ver com produção de conhecimento. Então, é uma coisa bem... E aí, acho que no caso da infância, de 0 a 6 anos, e mesmo dos anos iniciais do fundamental, eu acho que quem é professor, talvez o Sérgio não seja professor, então ele não sabe isso. Existe um não total, né, para essa educação à distância, que é uma outra coisa, que não é isso que está acontecendo, né? E, em todo caso, o Fórum Paulista tem essa resposta e documentos bem fundamentados. O Fórum Paulista fez um documento que chama terraplanismo pedagógico, né? Que o ensino à distância é um terraplanismo pedagógico. Não existe educação à distância na educação infantil. Então, tá, depois a gente continua nas perguntas, porque tem bastante aqui. Então, passo a palavra agora para... Vou fazer o seguinte, gente, o tempo acabou. Então, para a gente poder ter esse bloco e mais um bloco que eu acho que vem em seguida, vamos fazer assim, 5 minutos para poder vocês, cada um comenta tudo isso aqui, 5 minutos, a gente passa para os próximos 5 minutos. E eu não vou falar mais, só vocês que falam. Nara quer falar 5 minutos sobre essa questão mais genérica e sobre o ensino à distância na educação infantil? E a gente fecha esse bloco. Na verdade, eu queria começar falando sobre a questão do voto, né? Acho que foi a Rosali que colocou que a gente tem que votar em pessoas comprometidas. E aí eu queria chamar a atenção, não basta ser só professor, né? Você tem que olhar o comprometimento e o partido. Porque se a pessoa está saindo por um partido que não tem compromisso nenhum com a educação, que diz que vai terceirizar, não importa se é professor ou não, então tem que ter esse olhar, né? Esse olhar para que partido é, qual é, se de repente, se ele sempre esteve na luta ou não está na luta, se aquelas bandeiras que vão ser levantadas, porque, vamos lembrar, você vai votar num professor que está no partido que votou a favor do desmanche da Previdência, né? Votou a favor da... Não dá. Então, assim, tem que ter essa observação, né? Então, a pessoa, professor, professora, ela está e faz parte de um partido e tem um grupo de ideias, então você tem que observar isso também, né? Então, esse comprometimento
Eu acho que é o que a Rosali veio trazer, entendo que deve ser nesse sentido, né? Eu acho que isso tem que ficar bem marcado. Sobre o ensino à distância, eu vou trazer um pouco aqui em Paulínia. Nós, da educação infantil da creche, temos que semanalmente preparar e virtualmente fazer as atividades. Não é algo simples, eu faço porque essa metodologia não é uma metodologia para a educação infantil, né? Tudo bem que a gente é muito criativo, mas não atinge, né? A gente observa que não tem retorno, não atinge nem as crianças, a família. Então, é mais nesse sentido que eu ia colocar, né? Você está cumprindo uma burocracia, cumprindo o momento de enviar aquela aula, mas né, numa tentativa, sim, de manter em contato com a família, numa tentativa, sim, mas ela não dá frutos. Eu não vi um fruto que eu possa falar que foi, nossa, foi positivo, não consegui ver nesse tempo todo. Então, eu finalizo por aqui. Deixa eu pegar aí essa bola. Bom, eu acho que já tinha respondido sobre o Estado ser o garantidor e o grande, enfim, gerador de trabalho, emprego e renda, com a ajuda, auxílio da economia solidária, também, né, fazendo isso em todos os setores, tanto nos empregos formais, quanto na cadeia produtiva da economia solidária, que também é quase sempre uma economia feminista, e solidária. Você tinha falado, acho que não sei se foi o Sérgio, falou sobre a questão da volta às aulas e tal. Na creche, para mim, é uma grande mentira. Imagina, educação à distância na creche não existe para mim, e na prática não tem existido mesmo. A minha experiência desde março, né? Eu fiquei um bom tempo em casa, em isolamento, porque as creches fecharam. Mas o que aconteceu? Eles começaram a pressionar para que a gente fizesse vídeos, produzissem conteúdo como se estivesse na creche, para que as famílias aplicassem isso. E aí, quero chamar a atenção, que isso desemboca na vida e nos corpos de nós mulheres, né? E também das famílias, claro, e tem muitos pais responsáveis nessa relação também, mas essencialmente quem paga essa conta somos nós mulheres, que já tínhamos uma tripla jornada e agora a gente está com mais uma, né? E o que esgota a gente ainda mais, porque se antes a gente trabalhava na rua, em casa, enfim, e cuidava das crianças, tal, hoje a gente tem que educá-las como se fossem professoras e, lógico, tem muitas professoras que são mães, mas nem nesse caso você não está preparada para ser a professora do seu filho, né? Ser professora em casa. Então, você acaba sendo um pouco de tudo. Na creche, o que eu senti? Eu assisti muito, no início da pandemia, eu olhei e disse, bom, nós teríamos que dialogar com a comunidade escolar, né? Fazer esse diálogo fraterno. Porque as crianças, né, elas estavam já num final de período de adaptação, já estavam praticamente adaptadas nos seus, né, nas salas, com os educadores, enfim, com nós, professores, e aí veio a pandemia, todo mundo teve que voltar para casa e se trancar. E o conjunto estava encaminhando material para a família, tal, mas e como essa família está, né? Em nenhum momento a gente teve sensibilidade de perguntar o que essa família está fazendo com esse material que a gente está enviando. E antes, eu tive que me licenciar 90 dias antes, tive que sair. E antes de fazer isso, eu trabalhei num plano, né? A gente fez um plano de trabalho onde eu falei, bom, eu só vou fazer o que faz sentido de fato. Então, eu entrei em contato com todas as famílias dos bebês, né? Eu sou professora de berçário, e eu entrei em contato para entender como essas famílias estavam, como essas mulheres estavam lidando com essa carga, essa sobrecarga de trabalho, que já existia na vida delas e só potencializou ainda mais, né? Então, eu fiz essa escuta atenciosa com essas famílias e com os bebês, e é muito louco, porque aí nós já havíamos ali mais de 90 dias mandando vídeos e coisas, e nessa relação toda eu tinha mandado 2 vídeos.
para as famílias, né, para as crianças. E eu tive uma devolutiva dizendo o seguinte: ele viu os seus vídeos e o que ele estava falando de um bebê de 1 ano e 3 meses. E o que ele mais prestou atenção foram os vídeos que você mandou. E aí, como era uma mãe que é professora de outro município, portanto, não tinha tanta presença massiva na creche, aí eu falei, nossa, será que ela sabe quem sou eu, né? Porque, afinal de contas, eu só a vi uma vez. E na creche a gente sabe que são mais de uma professora por sala de aula, por sala, né? E aí ela falou assim, não, eu sei quem é você, e eu tinha mandado um vídeo tocando pandeiro, porque a gente estava trabalhando coco na sala com os bebês. Então, a gente brincava, colocava folhas secas no chão da creche, e eles pisavam para a gente imitar o movimento do coco, do laborá, e aí a gente já trazia a questão, por exemplo, racial, né? Para falar do coco, para falar da música, para falar da dança. Quem faz isso? De onde vem essa cultura? E para falar disso com os bebês. E eu gostei bastante desse feedback, né? Dessa família dizer, olha, ele está batendo o pezinho no chão. O que será que é isso? Né? De onde ele tirou isso? Ele escuta uma música ou ele está tentando produzir sons com o próprio corpo? E isso foi gratificante para mim. Agora, é necessário muita pesquisa, muita dedicação. Isso foi só uma vírgulazinha, né? Em todo o material que muitas vezes a gente produziu muita coisa e que as famílias de fato não tiveram condições de fazer esse diálogo com os próprios bebês, né? Porque imagina uma mãe que tem 3 filhos, que tem que dar conta do trabalho home office, tem que dar conta das crianças, de fazer almoço, de limpar a casa, de botar a roupa na máquina e de responder para o chefe, de cuidar do bebê. Às vezes a criança fica doente, às vezes tem idoso na casa, que é mais um cuidado que sobrecarrega, né, essa relação toda. Mas sobre educação e ensino à distância na educação infantil, para mim, eu sempre lidei como uma mentira. E esse caso que eu estou contando do pandeiro, e eu também mandei uma poesia do Galeano, A Utopia, eu gravei e mandei para eles, que era outra coisa que a gente trabalhava bastante. Então, todos os dias nós tínhamos música, poesia e dança no chão da creche. E essa linguagem, eles entenderam porque foi uma linguagem que falou diretamente com eles. Então, o bebê que estava ali pisando na folhinha e fazendo a dança do corpo, ele escuta o pandeiro tocar, ele automaticamente dança e isso conversa com ele. Então, quando você contou, Nara, você faz o relato do bebê que fala da caixa d'água, eu me emocionei, eu chorei aqui, eu falei, nossa, transbordei, porque é muito lindo humanamente falando, e eu fico triste, porque muitas vezes as pessoas não... Eu falo que eu sou do Sindicato dos Bebês, e eu aprendi isso com a Ju, orientando a da Márcia Gobi, naquele seminário que nós participamos lá na USP no final do ano passado. Né, e eu falo na rua isso, pedindo voto para as pessoas, eu falo, eu sou do Sindicato dos Bebês, mas eu não sou presidenta lá, porque quem é presidente é um dos bebês, o protagonismo é deles. Né, e dizer, olha, os bebês têm voz, a gente precisa respeitar essas crianças e esses bebês, porque é uma cidade que não pensa um plano municipal, né, para a primeira infância, que a primeira infância é uma pauta gigante, que fala sobre os bebês, mas fala sobre as mães gestantes, que fala sobre violência obstétrica, que fala sobre mobilidade urbana. Por que a gente não consegue levar os bebês e as crianças às feiras? Por que a gente não consegue, por exemplo, utilizar o transporte público numa escola normal? A gente tem sempre que ter um aparato gigantesco e 3 meses para a gente contratar um ônibus para conseguir sair com aquelas crianças de determinado território para ir para um outro. Então, assim, discutir a infância é discutir num aspecto muito amplo, né? E às vezes as pessoas falam, nossa, mas os bebês entendem poesia? E aí, quando aquela mãe vira e fala, você é a professora que mandou um vídeo da poesia e o vídeo do pandeiro. Eu falo, bingo, sou eu. Porque, assim, num mar de professoras, somos 8, trabalha 4 de manhã e 4 à tarde.
E eu falei, nossa, não é possível que ela lembre de mim, eu sou só uma das 8. E ela falou, não, eu lembro de você assim, assim. E eu fiquei muito feliz, porque a gente vê e escuta que o nosso trabalho está funcionando, está dando certo. Agora, é preciso... primeiro, não é se desgastar, mas é preciso acreditar e ir muito para cima, né? Eu falo, gente, eu nunca achei que eu fosse brigar tanto na educação, que a educação fosse um espaço de tanto embate, porque é o tempo inteiro, né? É desde as questões da criança que você fala, não vou amarrar o cabelo dela, né? E aí a outra pessoa fala assim, ah, mas tá feio. Não, mas tá feio por quê? Porque é um cabelo cacheado, porque é um cabelo crespo. Porque nenhuma professora se preocupa em amarrar um cabelo liso e loiro de uma criança, porque não incomoda. Agora, aquele cabelo cacheado, crespo, mais grosso ou mais fino, né? Porque é isso também, às vezes, quanto mais fino, mais volume, a gente não se incomoda com essas questões. E fica muito no entre, né? Então, uma das primeiras coisas que eu falei no HTPC, no primeiro HTPC do ano, foi que a gente precisava trabalhar a Lei 10.639 de 2003, que o município também não trabalha. Eu não sei como funcionam vocês que trabalham e que prestam consultoria e que dialogam com outras mulheres profissionais, professoras de creche, nesse sentido, mas aqui em Osasco é muito triste isso. Então, como vereadora, né, é necessário primeiro, a gente ter uma Câmara que represente de fato as mulheres. Hoje a gente tem 21 vagas, 21 cadeiras, e apenas 3 dessas 21 são ocupadas por mulheres, né? Entre elas, uma professora, que já foi secretária da Educação, que faz essa luta, mas faz essa luta de forma muito solitária, porque não existe um conhecimento do conjunto, ainda mais 18 homens. Eu falo para as pessoas na rua pedindo voto também. Eu falo, se nós mulheres é que vamos procurar a creche, a vaga na creche, por que nós não estamos representadas nessas câmaras? Né? Por que nós, enfim, eles pensam a política pública para a gente, eles elaboram os marcos legais que impactam as nossas vidas, os nossos corpos, e a gente fica a reboque deles. E eu não é uma guerra aos homens, mas a gente precisa falar de equidade, de igualdade, né? A gente não quer de 21 vagas, a gente não quer ter 3, a gente quer ter 11, né? É isso. A gente quer ter uma secretaria na cidade que cuide das políticas públicas para as mulheres, que também é uma coisa que vai atravessar a infância, né? Porque vai atravessar, enfim, as mulheres e a infância, eu acho que tem tudo a ver. A política de creche, a creche é uma luta nossa, uma luta feminista, né? Apesar de muitas não acharem, não terem essa reflexão de que a creche é uma luta das mulheres, e talvez seja por isso que também nós, do chão de fábrica da creche, do chão de creche, sejamos tão invisibilizadas nessa relação, né? Que é uma relação que nos maltrata mesmo. De falar assim, quando as pessoas ficaram sabendo que eu era sou uma professora de desenvolvimento infantil, que eu vivo e troco experiência com os bebês, né? Que os bebês são os grandes protagonistas do meu trabalho, é o material humano que eu vivo e trabalho e desenvolvo junto com eles. As pessoas falavam assim, mas você é uma PDI, que é uma sigla para dizer Professor de Desenvolvimento Infantil, e você é candidata? Porque, assim, é tão invisibilizado, e as mulheres do chão dessa creche, elas estão tão desempoderadas, que ela fala, meu Deus, uma professora de desenvolvimento infantil que ousou sair candidata a vereadora numa cidade como Osasco, que tem, assim, know-how de política pública, inclusive no governo do Emílio, que exportou política pública para o resto do Brasil em desenvolvimento social, e para países como França, México. Nós ganhamos alguns prêmios, né, da forma como a gente gestionou, por exemplo, o programa Bolsa Família, que nós gestionávamos junto com as mulheres, e é um programa, na nossa gestão aqui do Emílio e o Lula, né, no governo federal,
O Bolsa Família era um programa de saúde, de educação e também de transferência de renda. Porque se aquela criança tivesse menos de 85% de frequência na escola, a equipe do Bolsa Família iria visitá-los e iria dizer: olha, família, a gente quer entender o que está acontecendo, porque essa criança não está indo, né, não está cumprindo o mínimo de frequência que a gente entende, e a gente quer entender. Né? E aí a gente entendia o que estava acontecendo, essa criança retornava para a escola. E aí, no que se refere à saúde, fazíamos as visitas domiciliares nas favelas, nas áreas mais miseráveis da cidade, para dizer também, para dar essas condições, para fazer essa ponte entre o Estado e as pessoas, de dizer, é necessário que as crianças estejam vacinadas, que as famílias frequentem a unidade básica de saúde pelo menos 2 vezes por ano, para acompanhar a saúde, porque a saúde também é prevenção, e é isso que a gente fazia aqui, né? E hoje a gente não vê mais isso, ainda mais no governo do Jair Bolsonaro, que inclusive acabou de mudar, né, o nome do programa Bolsa Família, estética, mas ele certamente não apagará o que foi o Bolsa Família e o alívio da pobreza que trouxe esse programa de transferência de renda, né? Ô, Luana, você conhece a Rede Valente? A Fernanda Mendes, ela partilha dessas ideias e também das ideias do Somos Todas Professoras, e ela está aqui justamente trazendo essa fala, que eu acho que é mais uma para somar. Ela é de Jundiaí, e o Rede Valentes nasce em Jundiaí para dar apoio às mulheres abusadas, dos assédios, e aí, como você mesma colocou, e a Nara, né, essa questão da mulher está relacionada com a questão da educação dos filhos e filhas, com a relação das crianças. Então, olha o que ela falou. Escutar, aqui é um elogio aqui para mim, escutar Ana é sempre um grande aprendizado, a luta das creches e pré-escolas, historicamente, é das mulheres. A mesma frase. Por isso, é importantíssimo entender que bebê e criança é cidadão. A Rede Valentes apoia essa luta, então ela está indo aqui de encontro às suas ideias. Como esse ensino remoto afeta essas mulheres e principalmente as crianças, fale um pouco como a vida das mulheres nesse período da sobrecarga de trabalho em que se tornam professoras dos seus filhos. Então, veja, além de toda, né, a carga, a sobrecarga, já é uma dupla jornada, já tão careca de falar, trabalha fora e trabalha dentro, se ocupar das crianças e do marido, e agora tem mais essa função, e que, felizmente, tem esses retornos maravilhosos. A cidade de São Paulo tem também um trabalho muito bonito, que aonde se tinha estabelecido um bom vínculo das professoras com as crianças, porque a creche e a pré-escola, elas são constituídas de 3 atores: crianças, docentes e famílias. Então, quem conseguiu fazer isso, que é o caso, por exemplo, que você dá, que a Nara dá, e que a Fernanda está perguntando aqui, e São Paulo, que eu acompanho mais de perto, também tem feito isso. Esse momento da pandemia aqui escancarou as desigualdades. Aonde tinha esse vínculo, as coisas continuaram. Olha que maravilha. A mãe te contar, a mãe foi prestar atenção numa coisa que no dia a dia dela ela nem pensa. Ela tem milhões de coisas para fazer. Só que na hora que ela virou professora do filho, levou a sério. E aí ela viu ele lá. Nossa, deve ter sido demais essa cena. E aí tem uma frase da Jéssica, que está aí nos ouvindo, que também foi minha aluna, que é amiga da Nara, que ela diz isso: quantas vezes nessa semana você disse para as mães, o seu filho ou a sua filha é fantástico? Porque também na hora que você fala, você está falando das professoras que estão com esse vínculo, com essa relação e que querem essa transformação. Mas existem muitas professoras que têm também a formação colonialista.
adultocêntrica, né, que quer, então, ensinar, que quer dar ordem, que quer que a criança obedeça. Existe isso também. Então, às vezes, o encontro com a família é para a professora falar mal do filho da filha, que não fez isso, que não fez aquilo, quando, na verdade, essas coisas, às vezes, nem faz em casa. São coisas que faz porque está no coletivo de crianças, porque está com a gente. Então, é o nosso papel de ter que resolver isso. Não é falando mal da criança para a mãe que vai resolver esse problema. Isso é uma coisa nossa, do convívio coletivo. Então, quantas vezes a gente vai falar, seu filho é fantástico, sua filha é fantástica, né? Então, eu queria também que todo mundo soubesse desse grupo, Rede Valentes, que é de apoio, que é para as mulheres e que também discute com as crianças, e aí vocês podem entrar na internet, e eles estão também saindo só de Jundiaí, assim como nós somos professoras, e aí, então, eu queria, você vê que é uma forma de elogiar aí o trabalho de vocês, porque elas não obrigatoriamente são professoras e nem do chão da creche, elas estão trabalhando direto com mulheres adultas, né? O que mais aqui que veio de pergunta? Para a gente encerrar, viu, gente? Temos 7 minutos aí para encerrar, ao meio-dia no máximo. Está todo mundo querendo aí, está com as suas agendas, né? Então, vamos de baixo para cima aqui. Olha, Michele. Professora de desenvolvimento infantil, será a vereadora que representará nossa luta na Câmara. São todos professores. Muito bom, Michele. Olha aqui. Lu, é você. A Cecília está te chamando. O pessoal está te esperando na caminhada. Ave Maria. Temos que terminar. Então, vou fazer o seguinte. 5 minutos para cada uma para encerrar. Nara, despede, encerra com o pessoal. E Luana também, que já vai para passear, tá lá, caminhada. Olha, eu quero dizer, o meu encerramento é muito obrigado. Adorei ouvir vocês. Espero que o público tenha gostado também. E que fiquem em contato aí com a Luana. Vocês têm aí, então, o Facebook da Luana, foi por onde vocês estão assistindo, né? E vocês, qualquer coisa, entrem no nosso também, que não deu certo de passar, que é o canal YouTube, GP Disque Culturas Infantis. Tem sempre alguma coisa, inclusive essa live que vai ter no dia 26, segunda-feira, de voto feminista, tá? Nara, despede do povo. Eu só queria agradecer mesmo, né, por essa possibilidade de estar aqui, colocando as pautas, né, do movimento Somos Todas Professoras, por ter conhecido a própria professora Luana, que eu não conhecia pessoalmente, assim, gostei muito do posicionamento, da fala, da defesa e da maneira que ela faz a defesa da educação infantil, principalmente com o foco das crianças, né, enquanto cidadãs. Então, eu só queria parabenizar e agradecer. Se eu votasse em Osasco, eu ia votar nela. Gente, bom, eu quero agradecer muitíssimo, professora Ana Lúcia, você, Nara, a outras mulheres incríveis que me constroem, a Melinha, que fez toda essa teia. A Melinha é uma mulher querida, é uma mulher que ajuda também na minha construção, a Márcia Gobi, a Ju e diversas outras mulheres que me constroem nessa caminhada, né? Eu quero aqui pedir voto para vocês, peçam voto para as famílias, para os amigos. A nossa luta é uma luta coletiva, é uma luta da infância dos bebês. Eu sempre levo o nome dos bebês porque os bebês são invisibilizados, não têm voz, e eu acho que a gente tem que fazer essa ponte, tem que levar essa voz. Os bebês são tão invisibilizados quanto nós mulheres, quanto a população LGBT, quanto os negros e negras. A gente está no mesmo barco, a população indígena a mesma coisa. Osasco tem 1.300 pessoas em situação de rua, que também está nessa mesma situação de invisibilidade. Desses 1.300, muitos acometidos pela sífilis e não tem assistência do Estado, do município, enfim. Então, a nossa candidatura é uma candidatura que se propõe a dialogar
com todos os setores da sociedade, mas que olha para aqueles que mais precisam, olha para a educação pública de qualidade, como um direito, a creche como um direito da criança. Hoje, Osasco tem 12, quase 13 mil bebês e crianças na fila de espera da creche, que é um absurdo, e a gente precisa se perguntar onde está essa infância, como essas infâncias estão sendo vividas, na medida em que elas são cerceadas e privadas do direito do acesso à educação de qualidade. E quando dão o direito a elas, acontece muitas vezes de ter, né, 50 crianças numa sala, e esses espaços vão ser sempre nas regiões periféricas, né? E as creches, por exemplo, eu trabalho agora numa creche da região central e a relação é completamente diferente. Eu sou de uma sala de berçário onde a gente tem 27 bebês na sala, que também é uma quantidade grande, mas que se comparado a 53, 56, você fala, olha que diferença gigante, e o tamanho da sala é a mesma. Então, a gente precisa discutir essa questão. Então, a candidatura se propõe a fazer essas discussões na sociedade, a gente precisa avançar, a gente precisa proteger a infância, a gente precisa relembrar todos os dias o papel do ECA, o papel do SUS, o papel da LDB, da Constituição, da garantia de direitos, né? A emenda 52 congela e acaba com muitas coisas, e essas coisas vão bater nos nossos corpos, que são grandes escudos de resistência, né? Em especial nos corpos das mulheres negras periféricas. Então, é isso. Eu quero falar que meu número é 13222, né? Eu sou professora Luana, professora de creche, sou do chão de creche, estou na chapa com o Emídio, que já foi prefeito por 2 vezes aqui de Osasco, foi um excelente prefeito, tem experiência, sabe fazer, tem expertise, já ganhou muitos prêmios em diversas áreas da gestão pública. Eu sou uma pessoa que mesclo a educação com a gestão pública, porque antes de ser professora de creche, eu me formei em algumas áreas da gestão pública, e agora, por último, fiz serviços jurídicos, que é uma espécie de técnico em direito. Mas é isso, a candidatura é essa, defende essas pautas, defende a questão LGBT, fala de racismo, a gente consegue construir e fazer essa luta, e nunca separado da luta da educação, né? Porque todas as vezes que a gente faz, que a gente fala para um bebê dar banho numa boneca no chão da creche, a gente está ensinando ele a cuidar, está ensinando que homem também cuida, está dizendo que a gente não pode ter preconceito, que 2 pais e 2 mães são famílias tanto quanto, né, um pai e uma mãe, uma avó é família igual, porque a gente tem famílias diversas no país, e a gente não pode perder isso de vista, a gente não pode jogar o jogo que a direita joga, né, que jogou em 2018, o que fez com a Manu Dávila, o que fez com a Haddad, mas é isso, é uma candidatura de esquerda, combativa, militante, orgânica, né, que a gente está indo para a rua com pouco recurso, ou quase nenhum, com a ajuda de muitos amigos e amigas voluntárias que ajudam a construir essa candidatura, e eu espero muito que a gente tenha uma professora, né, na Câmara, uma professora de creche, que é simbólico e importante, para representar as professoras do município de Osasco, representar a creche, os bebês, e tenhamos também essa professora de creche, que é a nossa vice-prefeita, junto com o Emídio, na prefeitura. Eu brinco, eu falo, bom, se ganharmos as eleições e a situação da infância não mudar na cidade, é porque, olha, imagina, né, das mulheres ser do chão de creche, a vice-prefeita também ser, é extremamente simbólico. Então, a gente tem aí todo um caminho para trilhar, e grandes chances que esse jogo vire.
Então, quero agradecer muitíssimo, muitíssimo, e estou aberta para o diálogo quando necessário e quando possível. Estou com uma agenda super apertada, assim, eu estou indo dormir muito tarde, às vezes 2, 3 da manhã, acordo cedo. Opa, conseguimos conversar. E aí, tô nessa luta, atrás de voto. Compartilhem, curtam as coisas nas redes sociais e dialoguem. Vamos buscar esse voto a voto, que é o que eu acredito mesmo. Mas é isso. Obrigada, gente. Obrigada a você, obrigada a Nara, obrigada a Fernanda Mendes, obrigada às perguntas, obrigada à intenção da Adriana de vir que não deu para vir, Michele, Peterson, Rosali, super obrigado. E a dica é a seguinte, a Michele colocou no chat o endereço do GP Disc, então acho que daí o Peterson que sabe fazer isso, quem sabe ele consegue colocar a gravação, então a gente vai continuar espalhando. E você também que tem a gravação, Luana, espalhe aí. Nós não tivemos um público muito grande hoje, né? A gente teve pouco tempo de divulgação, mas eu acho que a gente pode continuar passando. A sua fala merece, e também o movimento, com todos os professores, também acho que vale a pena mostrar são 2 horas, na verdade, né? Ficou das 10 às 12. Eu acho que as pessoas têm um fim de semana, para elas assistirem, seria bem legal. Parabéns, boa sorte e tchau, gente. Obrigada, gente. Beijo, tchau.